Fala, doutores e doutoras, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia da Mentoria para a gente conversar sobre os principais modelos de questão que o Enem costuma cobrar quando o assunto é botânica. E um dos modelos mais clássicos que o Enem traz e cobra de você algumas coisas específicas de botânica são os modelos de adaptações. Então vem comigo aqui para você já entender quais são esses principais modelos de questão e como resolvê-los é o que eu quero te mostrar agora. Então perceba só, ele vai trazer um contexto falando sobre a adaptação, nesse caso aqui, adaptação para polinização, e no comando ele vai perguntar qual característica potencializa esse cenário. Olha só para o comando da questão. Uma adaptação que favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com. Olha só que interessante. Ele está perguntando para você o que é que potencializou o sucesso reprodutivo dessas plantas. Se a gente lê o contexto, lá em cima eu grifei algumas palavras-chave. Bioma pampa. Então a gente está falando de um bioma que é a pradaria. Tem vários campos cheios de gramíneas. Ele fala mais de 13 mil espécies de plantas, 400 são de gramíneas. E eles vão chamar de grama ou capim e vão apresentar uma polinização específica. Essas plantas estão adaptadas para serem polinizadas pelo vento. Olha só que interessante. Se eu tenho uma polinização pelo vento, quer dizer que o meu material produtivo, especialmente aquilo que é disperso na polinização, que é o grão de pólen, precisa estar adaptado para esta situação. Então, o que é que vai favorecer o sucesso reprodutivo? Eu consigo reproduzir mais se eu tiver uma dispersão desse grão de pólen muito maior. Se essa dispersão acontece pelo vento, o que é que eu vou favorecer? Eu vou favorecer aí talvez uma flor com as estruturas que guardam o grão de pólen muito maior e muito mais leve, para que quando o vento bata, leve isso de alguma forma. Eu não vou ver nenhum tipo de modificação ou adaptação que cause uma atração de alguém, ou uma atração de algum indivíduo, de algum inseto ou coisa do tipo. Por quê? Porque a gente está falando de um processo de polinização que não depende da atração de nenhum ser vivo, concorda? Então a gente já tem alguns vieses de exploração que, veja, não vem de um fundamento aqui, na verdade, eu conheço isso aqui sobre a planta, eu conheço aquilo outro. Não, é uma análise funcional. O que é que faz sentido dentro desse contexto, tá? Então, a gente está conversando aqui e discussando sobre. Provavelmente você já visualizou a resposta. Vamos para o segundo modelo que eu trouxe aqui dentro dessa conjuntura. Ambos são de 2024, lembra que eu não estou definindo prova. Caíram no mesmo ano, mas podem ter sido em provas ou aplicações diferentes, tá certo? Então, olha só. Esse modelo, portanto, olha só, ele tem uma variação. A gente está perguntando agora qual a vantagem adaptativa. Naquela outra questão, ele te deu o contexto de vantagem trazido e te pergunta qual característica surge que traz uma otimização daquela situação. Aqui ele está te entregando um cenário te perguntando qual a vantagem disso, tá? Então, olha só, frutos com tamanhos variados, áreas nas quais as aves de maior porte foram extintas, as novas plantas só produzem apenas frutos pequenos, tá certo? E aí a gente vai para o contexto do comando. Olha só, essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque os frutos... Então, olha só, qual é a adaptação que ele está falando? O fato das plantas passarem a produzir apenas frutos pequenos. Por que isso é vantajoso? Perceba que na área que elas estão, as aves que tinham a utilização dos frutos de maior porte sumiram, foram extintas. Então, aquelas plantas que têm um maior porte e produzem frutos maiores não vão ter um sucesso de dispersão, porque não tem mais aves que fazem a dispersão daquele tamanho de fruto. Então, quem vai ter sucesso? Aquelas que têm frutos menores. Tá bom? Então, essa é uma adaptação vantajosa porque os frutos, aí a gente vai entender. Então, perceba que é uma perspectiva funcional e adaptativa. Veja que também eu não estou perguntando algo específico das plantas. A gente não tem a obrigação de saber de cor, decorado, ou dos nossos estudos que plantas que produzem frutos grandes ou plantas que produzem frutos pequenos estão mais relacionadas com X ou com Y. Não. O contexto foi apresentado aqui na questão.
E agora eu vou precisar ter um olhar evolutivo sobre essas adaptações das plantas para que eu possa achar a resposta. Então esse é um viés muito interessante. Essa questão poderia até ser classificada dentro da parte de evolução, não só especificamente como uma questão de botânica, tá? Vamos para o terceiro e para o quarto modelos. Esses dois modelos, eles são muito parecidos. E eles caíram com uma diferença de um ano, 2020 e 2021, tá? Olha só esse modelo, veja só como as coisas são parecidas, para não dizer iguais. Ele vai trazer o comando, ó. Qual dessas plantas é adaptada a ambientes com disponibilidade restrita de água? Ele te deu 5 plantas, 5 amostras e 5 características adaptativas. Qual dessas características que está em uma dessas plantas é uma característica de adaptação para lidar com escassez hídrica? É isso que ele está perguntando. Ele só quer saber a planta. Perceba, ele te deu características, te deu amostras e te perguntou algo sobre onde ela consegue sobreviver. Vamos para o modelo de 2020. Te deu aí, ó, 4 características, tá certo? Em que local pode ser encontrado esse vegetal? Praticamente a mesma pergunta, tá certo? A diferença é que no comando anterior ele já deu o local, que era um local de seca, tá? E aí ele perguntava qual dessas características dá para viver no local de seca. Aqui ele te deu as características dessa planta e te perguntou em qual local dá para desenvolver a vida. Esse é o ponto, tá? Então, um modelo muito, mas muito parecido um com o outro. Então, perceba que, mais uma vez, a gente está trazendo um olhar que vai além da teoria. É um olhar aplicado. Eu não só preciso conhecer essas características, quanto eu preciso saber a aplicação delas no contexto real da planta. É uma questão de adaptações. Veja que não é uma questão sobre grupo específico de planta, nem nada. É uma questão sobre adaptações. Eu olhar aquela característica e saber para que ela serve ou qual a vantagem que ela pode estar trazendo dentro daquele contexto. Com base nessas análises dentro dos modelos, eu queria resolver essas questões com você, para você conseguir ter um aporte de fundamentação que te permita também resolver junto comigo essas questões. Então, vem aqui para a gente trazer esses modelos e agora resolver de uma vez por todas. Então, vamos lá, ler o enunciado, tá bom? Então, olha só. O bioma Pampa corresponde a quase 2/3 do Rio Grande do Sul, tá? E pouco mais de 2% do Brasil, contendo cerca de 3.000 espécies de plantas. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas, que são ervas comumente chamadas de grama ou capim, e apresentam polinização pelo vento, ou também denominada anemocoria. Esse tipo de polinização é pouco eficiente, pois o encontro entre os grãos de pólen e o estigma ocorre ao acaso, porque bateu o vento, e aí a gente tem aí o acaso, né, desses grãos de pólen por acaso encontrarem outra planta da mesma no mesmo grupo ali, né, que tem a reprodução possível, né, da mesma espécie. E assim a gente tem a ocorrência da polinização. Então a polinização por fatores abióticos é uma polinização bem menos eficiente do que aquela feita por fatores bióticos, que seriam os seres vivos, porque ele pega o pólen de uma e com certeza ele vai visitar outra planta para procurar alguma coisa e vai facilitar. Então a gente aumenta o nível, né, de assertividade desse processo reprodutivo. No caso da por vento, é bem ao acaso, bem aleatório mesmo. Então vamos lá. Ó. Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com. Então, qual é a característica da flor que potencializa aquele cenário que foi trazido lá em cima, que é a polinização por vento? E aí a gente precisa de um único conhecimento básico, tá certo? Polinização por vento requer adaptações ou características relacionadas com dispersão, com planação, tá? Eles vão aí planar, eles vão voar. Então, eles têm que ter adaptações para isso, seja no grão de pólen, seja, né, na formação da semente. Então, eles vão ter aí sementes aladas, muitas vezes, um grão de pólen alado, que tem umas asinhas que permite que ele vá planando, tá? Entre outras características, às vezes é uma estrutura muito leve e muito comprida, como, por exemplo, o dente de leão lá, que a gente dá aquela soprada e aquelas coisas saem, né, voando, bem bonito e tal, que a gente vê em vários filmes, enfim. Então, a relação da polinização com o vento sobre esse tipo de adaptação é algo muito clássico,
E aí quando a gente olha para as alternativas, fica mais fácil ainda, porque a maioria delas está ofertando algo para alguém vir buscar. Perceba, pétalas atrativas. Pétalas atrativas é bom para o vento vai dizer, opa, que pérola maravilhosa, ou que pétala maravilhosa, vou ali, né, bater naquela plantinha e fazer os grãos de pólen dela voar. Não, pétalas atrativas, néctar açucarado, odor desagradável, tamanho pronunciado, isso vai chamar a atenção de quem? Isso vai chamar a atenção de um polinizador biótico, vivo, um ser vivo, um organismo. Ele vai se sentir atraído por aquelas características e vai lá buscar, né, aquela recompensa floral. Então, isso daqui são fatores atrativos, certo? Que são denominados dentro da conjuntura característica das plantas como recompensas florais, ok? Essas recompensas florais estão associadas à polinização biótica, ok? Como a gente está falando de um caso específico de polinização abiótica, tá certo? A gente vai ficar aqui com a produção de grãos de pólen numerosos. Então, quanto maior o contingente, mais eficiente vai ser quando o vento bater e dispersar aquela nuvem de pólen por onde ela estiver ou precisar ir, tá certo? Então, nesse sentido aqui, uma adaptação para essa polinização do vento, por vento, na verdade, né, a gente vai ter um fator de potencialização que está associado aí com grãos de pólen mais numerosos, tá certo? Então, isso daqui fica bem claro na hora que a gente traz para o contexto criado pela questão, tá bom? Então, espero que tenha ficado clara essa primeira questão aqui para você, tá? Vamos lá para o nosso segundo modelo de questão falando sobre adaptações, tá? Então, vem aqui comigo, ó. Ele vai falar sobre o Palmito jussara e tal, uma questão que vai trazer esse aspecto evolutivo. Então, o Palmito jussara, né, Euterpe edulis, é uma planta que ocorre em áreas florestadas, é o que ele está dizendo aí. E produz frutos com variados tamanhos. Então, vários tamanhos, pequenos ou grandes. Vamos lá. Entretanto, pesquisadores perceberam que em áreas nas quais as aves de maior porte foram extintas, as plantas novas produzem apenas frutos pequenos, porque está ocorrendo uma seleção natural. Quem é que está conseguindo se reproduzir? Aquelas que têm frutos menores. Então, a tendência é que a população de novas plantas esteja também produzindo os frutos menores, porque essa característica está sendo adaptativa. O que é uma característica adaptativa? Quer dizer que ela confere maior sobrevivência e maior capacidade de reprodução. Então, vamos lá. Ó. Essa mudança apresentada pelas plantas, ou seja, a gente perceber que na nova população existem mais plantas que têm o quê? Mais plantas que têm a produção de frutos pequenos, certo? É uma adaptação vantajosa, por quê? Por que ela é uma vantagem adaptativa, tá certo? Porque, letra A, elas atraem aves de pequeno porte, garantindo a ingestão dos frutos. Perfeito. É o casamento perfeito. Então, eu tenho um fruto pequeno e isso atrai aves que têm aí um tamanho pequeno e elas conseguem fazer uso desse tipo de material. Então, aqui a gente está falando de um processo que é muito clássico dentro da abordagem, né, de botânica no Enem, que é a parte de coevolução. Tá? A coevolução é quando dois indivíduos estritamente associados, eles vão ter uma evolução conjunta ali e uma seleção, tá? Uma seleção comum também. Por quê? A estrutura de um está respondendo à estrutura do outro, isso está favorecendo uma seleção mútua. E aí a gente vai ver uma tendência à melhoria desse cenário, tá? Ao longo do quê? Do tempo evolutivo, como a gente pode ver. Então as aves, elas são de menor porte, então elas vão acabar utilizando mais árvores de menor porte, né, com frutos de menor porte, aí a gente vai ter mais árvores de menor porte, e aí a gente vai tendo aves e árvores que tem essa congruência. Mesma coisa lá do bico do beija-flor, que tem o formato da planta que ele poliniza, tá? Então, aquilo ali não é uma evolução condicional, não é porque a planta é daquele jeito que o beija-flor tem que ser. Foi uma evolução mútua, é o que a gente chama de coevolução.
um vai selecionando o outro, vai tendo um aumento da população de uma característica, favorecendo o aumento da outra, e assim os dois vão correspondendo ao longo desse período evolutivo, tá bom? Espero que tenha ficado clara essa visão para você aí. Letra B, são transportados pelo vento, aumentando a dispersão de sementes. Aqui a gente falou que as aves é que são responsáveis por essa dispersão. Letra C, facilitam a desidratação das sementes, aceleram a germinação das sementes, letra D. E letra E, armazenam menor quantidade de fotoassimilados. Não tem nada a ver com esses poréns aqui associados ao quê? O processo de germinação. Está falando da dispersão, de levar essa semente que está dentro do fruto para outras regiões, porque alguém está usando o fruto e levando ele para outro canto, tá? Então, por isso a gente fica somente com a letra A. Essas outras duas questões, a gente resolve elas em combo, porque elas têm o mesmo princípio e fundamento de resolução. Então, vamos lá. Ó. Quais são as adaptações anatômicas e fisiológicas que permitiram a sobrevivência de plantas em condições de diferentes ambientes? O quadro abaixo apresenta 5 plantas com características diferentes. Vou falar a letra 1, ó. Número 1, caule carnoso. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, acúmulo de reserva nutritiva, né? Caule carnoso. 2, caule tipo risófora. E o que é um caule tipo risóforo? E aí eu quero trazer esse adendo para você. É um tipo de caule que promove maior sustentação no ambiente, tá? Então ele vai ter ali uma formação de raízes adventícias, né, fora do solo, para que elas entrem no solo todas juntas e deem uma maior estabilidade para a planta ali, de uma forma geral. Raízes tuberosas, aqui também acúmulo, né, de reserva de alguma coisa, geralmente reserva nutritiva, tá? Esse caule carnoso aqui é reserva de água. Desculpa aqui, tá? Reserva de água, certo? O caule, né? Como a gente vê as cactáceas, por exemplo, tá? Elas vão ter aí esse caule mais carnoso. Raízes sugadoras. Essas raízes sugadoras vão estar associadas ao quê? Vão estar associadas a uma maior capacidade de absorção, né? Trazendo aí uma maior capacidade absortiva para uma região que tem aí uma boa disponibilidade hídrica, né? Então vai ter aí uma potencialização da absorção. Raízes do tipo pneumatóforos são raízes que estão envolvidas aqui com a respiração. Então elas são necessárias e são vantajosas em um ambiente com baixa disponibilidade de oxigênio, tá certo? Então elas vão ser muito importantes dentro desse contexto. Então não esquece aí dessas adaptações. Quando a gente fala, portanto, qual dessas plantas é adaptada a um ambiente com disponibilidade de restrição de água, qual delas tem um armazenamento de água? O caule carnoso, tá certo? Foi justamente aquele que eu fiz, né, a correção ali. Então ele tem um acúmulo de reserva de água, como as cactáceas, que tem aquele caule suculento. É diferente das raízes tuberosas, que tem um armazenamento de amido, tá? Como, por exemplo, lá a mandioca, a macaxeira, como você chama aí na sua região, a batata doce e assim por diante. Então, por isso a gente fica aqui com a resposta na letra A, número 1. Essa é a planta que tem a característica para sobreviver numa relação ou num ambiente específico de escassez hídrica. Quando a gente vai lá para o nosso último modelo, vai falar sobre um anatomista vegetal examinando os tecidos de uma espécie de angiosperma, evidenciou a presença de quê? Epiderme ou cutícula fina, aerênquima bem desenvolvido, feixes vasculares pouco desenvolvidos e estômatos na face superior das folhas. Em qual local pode ser encontrado esse vegetal? Veja só, o pulo do gato é justamente esse aerênquima. Quando a gente fala aqui, ó, do tecido de armazenamento, que é o parênquima, no caso aqui, armazenamento de gases. Então, provavelmente é um ambiente que tem baixa concentração de gases, ok? Os feixes vasculares são pouco desenvolvidos, então ela tem uma condução não tão eficiente. E os estômatos estão na face superior das folhas. E a epiderme e a cutícula é fina. Então quer dizer que ele não precisa lidar com baixa disponibilidade hídrica. Tem muita água nesse ambiente. Por isso as outras características. Então vamos lá. Essa planta, esse vegetal, pode ser encontrado em que ambiente? Ele está adaptado para que situação? Um afloramento rochoso, uma floresta, o cerrado, em um ambiente aquático
ou em uma restinga. E aí a gente precisa puxar essas informações para que a gente possa chegar na nossa resposta. Então, olha só, se eu tenho uma situação em que eu preciso de um armazenamento de gases e eu não tenho problema com água, eu já não vou estar falando em regiões de solo arenoso, tá? E nem ambiente com pouco solo e muita luminosidade. Eu vou ter aí uma distribuição ou um aporte hídrico bem considerável, tá certo? Então não é num afloramento rochoso, tá certo? Porque ela teria outras características, especialmente de fixação no solo, tá? Se ela tivesse nesse afloramento rochoso. Não é um ambiente de restinga, tá certo? Porque não é um solo arenoso, tá? Então a gente tem um solo aí que tem uma boa disponibilidade hídrica, né? Aparentemente. Então ele vai ter uma umidade boa. Letra C. No cerrado, ambiente é um solo pobre em nutrientes e sujeito a queimadas. Se a gente tivesse um ambiente sujeito a queimadas, aí ele teria que ter uma epiderme com uma cutícula mais espessa, para suportar ali na epiderme da planta, ou seja, na casca dela, especialmente no caule, essas queimadas sucessivas. Então ele não está adaptado a uma situação de queimadas. Então veja como as adaptações retratam aquilo que ele consegue suportar, né? Suas necessidades e tolerâncias. Letra B, em um ambiente aquático onde há grande disponibilidade hídrica, ou letra D, em uma floresta, um ambiente com pouca disponibilidade ou com boa disponibilidade hídrica e rica diversidade. Aí a gente vai chegar num ponto de diferenciação. Onde é que eu diferencio aqui agora, professor, se é um lugar com boa disponibilidade hídrica e rica diversidade floresta ou um ambiente aquático onde há grande disponibilidade hídrica? E aí a gente vai pegar justamente aonde? As características desse vegetal, elas são compatíveis com aqueles que são encontrados em ambientes aquáticos. Por quê? Por causa da cutícula fina, tá? Porque ela vai facilitar as trocas gasosas e a absorção de água e nutrientes no ambiente que ele tem um suprimento hídrico, né, muito bom, tá certo? Possui estômatos na parte superior da folha, sem que haja necessidade, portanto, dele controlar a perda de água. Quando a gente vê qualquer planta, seja numa floresta, até com uma boa disponibilidade hídrica, ela vai ter os estômatos na parte de baixo, porque se o sol bater, o estômato ele abre e favorece a perda de água por vapor da água ali, né, na transpiração. Então, esse ponto aqui, ó, desses estômatos estarem na superfície das folhas, é o principal diferenciador para a gente bater o martelo e chegar aqui e dizer que eles estão no ambiente aquático. Só quem tem uma disponibilidade hídrica realmente grande, por estar realmente na água, vai poder ter os seus estômatos na parte superior, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro aí também essa análise das adaptações. Essa questão aqui é um pouquinho mais difícil do que a questão anterior, que falava sobre a escassez hídrica. Tranquilo? A gente está muito acostumado a perceber as adaptações para lidar com a falta de água, mas para lidar com a abundância de água, geralmente a gente é pego de surpresa, mas o Enem, ó, colocou isso daqui para a gente dar uma estudada e agora a gente já sabe como resolver esses 4 modelos envolvendo adaptações. E eu gastei um pouquinho mais de tempo com esse vídeo, mesmo sem ter aquele aporte teórico, porque eu queria cada questão detalhar bastante com você e trazer fundamentos teóricos muito básicos que a gente não pode chegar no Enem sem saber, tranquilo? Então, depois você me agradece por esses modelos de questão que agora você já sabe e não vai errar mais, tranquilo? Então, tô junto com você até o final, até o nosso 15 de 15 em Biologia. Eu fico por aqui, a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!